Em um debate que está ganhando forças nas redes sociais, hoje a gente fala sobre a campanha Eu Não Mereço Ser Estuprada. Um protesto virtual organizado pela jornalista Nana Queiroz e outras 13 participantes movimentaram mais de 274 mil pessoas para postarem na rede fotos com a frase que dá nome ao movimento. A movimentação começou depois da divulgação de uma pesquisa do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas com 3.800 pessoas de todo o país, que apontou que a maioria dos brasileiros acha que mulheres que usam roupas curtas merecem ser atacadas. Segundo a pesquisa, mais de 65% das pessoas, incluindo homens e mulheres, concordam com essa informação. Já 58% concordam com a afirmação que se mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. Para debater sobre o assunto, já está ao meu lado a delegada Marilisa Buem, a psicóloga Marinha Fedilk e também o comentarista Ozzy Martins, para trazer mais opiniões em relação a isso. A partir de hoje, estreia no Ver Mais o nosso quadro Cartas na Mesa. Já começo perguntando para a delegada que está aqui ao meu lado. Marilisa, boa tarde, bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada. Bom, a culpa agora é da vítima e não mais do agressor, delegada? Mudou, inverteu os papéis? Infelizmente, nós estamos assistindo isso há muitos anos. Há mais de 20 anos que eu sou delegada nessa cidade. E a gente luta com esse preconceito, porque é um preconceito que a própria mulher tem com a mulher, né? Há 20 anos atrás, nós tínhamos a dificuldade de fazer com que a mulher registrasse uma queixa na delegacia de violência doméstica. Porque ela achava que a avó dela já tinha sido espancada, a mãe, e ela também tinha que suportar aquilo, porque era assim que tinha que se viver, que o marido sempre tinha razão. E, infelizmente, hoje você colocando essa matéria no ar, a gente fica bastante indignada de que pessoas, principalmente até mulheres, como vocês colocaram ali a porcentagem, ainda pensem dessa forma. Porque todos têm direito à liberdade de se vestir, de ser como são. E as pessoas têm que respeitar. Outra coisa, se o problema fosse a roupa, eu não teria tanto registro de estupro de pais, padrastos, tios, vizinhos que estupram crianças. Nossa. Né? Então isso é um problema realmente cultural, um problema de ignorância, de cultura. Né? Eu tive um caso, inclusive, de um padrasto que estuprou a enteada porque ela estava vendo uma novela em companhia dele e aí beijou ele na boca e ele disse, eu tive que estuprar, né? Porque eu sou homem, ela queria ter relação. Meu Deus do céu, que horror. Então são coisas absurdas e realmente com essa matéria nos traz mais indignação ainda que a mulher está sendo vítima de um crime bárbaro, né? Ozzy Martins, você como homem, qual a sua opinião em relação ao tema? Eu concordo com o que disse a delegada Marilisa. Você falou como homem, mas o problema, eu acho que o mais revoltante até, é que a gente vê ali pela pesquisa que as mulheres também concordam em parte com a história da... 66%. Esse, para mim, é o fato mais surpreendente. Lógico que surpreendente esse atraso de vida, né? A gente podia estar aqui discutindo um tema muito mais evoluído, né? Uma coisa muito mais moderna, e a gente está retrocedendo. Quando a gente volta a discutir esse detalhe, isso é coisa que já deveria ter sido ultrapassado, vencido esse tipo de preconceito há muito tempo, né? Isso é coisa da década de 60, talvez, e olhe lá. Então a gente volta à carga, estamos retrocedendo, perdendo tempo, e temos que fazê-lo, em função até do que a gente vê aí, e principalmente vendo as mulheres machistas, né? As mulheres machistas. Eu diria até, as mulheres fracas e os homens fracos é que podem pensar dessa forma. Né? Não tem outro argumento. Doutora Marinha, o que a sua experiência diz em relação ao assunto? Eu sou uma grande apaixonada por pesquisa e me chamou muita atenção. Eu fui dar uma olhada como foram feitas essas perguntas. E acho que é importante a gente, com tudo que foi colocado, né, pela delegada, eu acho que é importante a gente perceber o seguinte: os termos utilizados não foram muito claros na pergunta. O termo atacada para o brasileiro necessariamente não quer dizer a mesma coisa do que estuprada. Então a gente tem que cuidar um pouquinho, que eu acho que muito dessa pesquisa a gente tem que cuidar com a forma como foi perguntado. Muitos analistas estão analisando a maneira como as perguntas foram realizadas. Mas independente disso, os dados são reais. O número de estupro tem aumentado. E a gente sabe que o maior número de estupro é de crianças, abaixo de 13 anos. Né? Quanto mais adulto é a pessoa, mais desconhecido se torna o agressor. Quanto mais jovem, mais conhecido é o agressor. Né?
Isso, a base é da nossa sociedade machista, que nós estamos superando lentamente. Novamente, a gente vê o descompasso do desenvolvimento tecnológico e humano. Né? Tecnologicamente, a gente já está anos-luz, a gente está com celular por aí de todas as maneiras, né? Tecnologias a mil, mas humanamente a gente ainda está machista e agindo de forma machista e educando de forma machista nossos filhos. Vamos falar agora com a delegada em relação aos índices de Joinville. Como que está, delegada? Ele tem aumentado bastante, principalmente, como falou a doutora Marília, né? Em virtude de estupros familiares, que a gente costuma falar, que ocorrem dentro de casa. Né? Então, aquela pressão, aquela submissão, eu sou o pai, eu tenho primeiro que ter relação com as minhas filhas para depois entregar elas para outro homem. Então, realmente, isso é um problema cultural, como ela falou, a doutora falou também, que a lentos passos a gente está começando a desmistificar, que todos têm direito de ir e vir livremente, né? Agora com o Estatuto da Criança e do Adolescente também, isso com as propagandas até do governo, tem orientado bastante as pessoas, chamado a atenção, as escolas também, as professoras, diretoras, têm recebido orientação dessa natureza, e tem repassado para nós. Então, tem diminuído um pouco o crime de manter relação sexual. Porque hoje, passar a mão, cometer um sexo oral ou qualquer outro tipo de assédio, já é considerado estupro. Então, já no início, a gente consegue detectar o agressor e já consegue coibir e evitar um crime maior. Recentemente, a gente teve aqui na nossa região, Ozzy Martins, um caso entre uma mulher que foi estuprada pelo próprio ex-marido com a sua filha no colo. Que mundo a gente está chegando? Uma imagem brutal, uma história brutal e que está aqui, né? Está aqui, não é coisa lá do interiorzão. Né? Ah, isso aconteceu lá numa cidadezinha cada pequena. Vez mais próximo da gente. Não, está aqui, acontecendo na maior cidade do estado, nas nossas barbas. Quer dizer, o problema existe, o preconceito está aí. Estamos vencendo, estamos evoluindo, mas muito é que lento. Eu acho uma recaída com essa pesquisa. Com certeza. O que eu vejo, até pela experiência de consultório, 19 anos dentro do consultório, que a gente tem hoje é o maior número de denúncias. As pessoas falam mais. Né? Eu diria para vocês que de cada 10 pacientes, em pelo menos 8 sofreram abuso sexual. E são pacientes meus na faixa etária de 50, 40, 35 anos. O que acontece hoje é que a gente está tendo um estímulo da sociedade para a denúncia. As vítimas estão se identificando como vítimas, então já é um avanço. Já é um avanço, né? Mas é claro que ainda a gente tem muita coisa para caminhar ainda. E a educação vem justamente desse incentivo social e das escolas. Os maiores ajudantes nossos para proteger as crianças são os professores. São eles que normalmente levantam a primeira percepção de que algo está acontecendo errado com aquela criança, com aquele adolescente. E isso vem somado também às próprias redes sociais, né? Nós vimos aí a instantaneidade que tivemos no final de semana, o volume, como essa discussão ganhou as ruas, né? Todo mundo discutindo, se não fosse as redes sociais, talvez a coisa fosse mais lenta. Então, talvez a solução também agora, esse avanço em termos de preconceito também seja mais rápido a partir dessa... Né? Nós estamos muito mais interativos com tudo que acontece ao nosso lado. Isso é positivo também. O que eu vejo é o seguinte, essa campanha está mostrando o seguinte, a gente tem que superar a ideia de que o homem é impulsivo por natureza. Homens e mulheres são seres sexuais, eles têm desejos, eles têm atração física, mas o controle é capaz para ambos e para mulher, para homem e para mulher. Ambos são capazes de ter esse controle. E a gente tem que quebrar com essa ideia de que o homem não pode se controlar, que homem é homem quando controla os seus instintos e respeita o espaço físico do outro, o corpo do outro. Esse é o verdadeiro homem. Delegada, o resultado dessa campanha, no seu ponto de vista, vai ajudar em alguma coisa? Eu acredito sim, que vai ajudar muito, porque como disse o Ozzy Martins, esse debate, né, através das redes sociais, faz com que as pessoas parem e pensem. Porque hoje em dia todo mundo trabalha muito, vive naquele cotidiano muito agitado e não para refletir a respeito das coisas. Então, hoje nós temos aí os meios de comunicação, graças a Deus, que a gente pode colocar, pode debater e fazer com que as mães e os pais hoje eduquem seus filhos de uma forma diferente, que não copiem aquele modelo antigo. Né? Qual seria a forma? A forma seria conversando com os filhos, explicando, como a doutora Marília falou,
filho homem e filha mulher, né? Então, já desde pequenininho, a mulher tem que ganhar um tanque de lavar roupa, uma vassoura, um pano, né? Já um cria escovão, isso. porque ela tem que ser uma doméstica, uma faxineira. O menino ganha o quê? Moto, carrinho, passeia, ganha aviãozinho, ganha, né? É verdade. Então, assim, ambos têm direito a lazer, a passear, a se divertir, né? Então, tem que quebrar esse tabu de que a mulher não pode nada, a mulher tem que ser submissa, a mulher tem que ser obrigada a manter relação sexual, porque é uma obrigação dela, né? Então, assim, não, se duas pessoas se reúnem, né, casam ou estão namorando, é porque elas se amam. Certo. Então, elas precisam se respeitar. A partir daí é que a gente vai ter uma relação saudável. Delegada, para denúncias, qual é o número? 181. 181, você que está em casa pode fazer a sua parte. Obrigada pela participação da Obrigada. delegada Dozi Martins, psicóloga doutora Marínia, obrigada a todos.